Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: fluxos financeiros internacionais e a força das grandes corporações. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo, página 13 a página 18, certo? Vamos revisar um pouco os assuntos da aula anterior, tá? Rever algumas ideias importantes. Depois de uma semana, é bom nós vermos algumas ideias da última aula, certo, alunos? Acompanhe aí comigo com atenção. Nosso assunto foi causas do atual cenário econômico global. A globalização econômica significa a integração combinada com a interdependência das economias do mundo. Em outras palavras, o que acontece em um país, em especial considerando a importância econômica dos Estados Unidos e seu poderio financeiro, muito provavelmente afetarão outros lugares, tá? Então, você já viu que
Os Estados Unidos é uma potência econômica mundial e todos os países praticamente financeiramente dependem dos Estados Unidos. Então, se acontece uma crise financeira nos Estados Unidos, todos os países ligados a ele economicamente sofrerão o impacto dessa crise econômica. Então, é o que a gente sempre costuma dizer, o efeito dominó, não é verdade? Então, veja aí essa ideia, ela é muito importante e fácil de compreender. A desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, o que se tornou uma espécie de mercadoria como outra qualquer. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelo mercado, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo, comandadas pelas grandes empresas de investimento e especulação financeira. Então, como você viu aí, de fato a moeda se tornou uma mercadoria que circula livremente, tá? Devo dizer para vocês que o sistema capitalista de fato proporciona muito isso, porque o sistema capitalista visa de fato o lucro, tá? E as grandes empresas de investimento têm um potencial econômico muito grande e de fato elas estão muito presentes nesse mercado. Tem também uma influência muito grande. Mercado financeiro refere-se às transações em dinheiro ou relacionados a ele, realizadas por bancos, corretoras e investidores de um modo geral. Então tá aí o mercado financeiro, né, onde essas empresas de fato atuam. Essas transações envolvem câmbio, conversão das moedas nacionais, aplicações financeiras em geral, como a compra e a venda de ações nas bolsas de valores, os empréstimos e os financiamentos entre bancos e países. Então tá aí um dado importante. Você sabe que os bancos, de modo geral, eles vivem prestando dinheiro, tá? E eles vivem de fato do lucro desse dinheiro, do resultado, tá? Dos impostos que os bancos pedem para quem eles emprestam dinheiro. Então, aí é de fato próprio do mercado financeiro. Desregulamentação. Regulamentar significa estabelecer regras por meio de leis para determinadas atividades econômicas e sociais. Essas regras estabelecem limites que os empresários, os investidores e as pessoas de modo geral devem respeitar. Quando ocorre uma desregulamentação, isso significa que as regras foram eliminadas. Então, tá aí um dado importante: desregulamentação, as regras foram eliminadas ou flexibilizadas, atenuadas, concedendo maior liberdade econômica, social e política. Então, de fato, o sistema financeiro, o sistema capitalista realmente acontece de fato essa liberdade econômica para movimentar esse mercado financeiro entre os países. Para atrair dólares, os governos nacionais oferecem taxas de juros mais vantajosas aos investidores. Em resultado disso, os operadores financeiros tiveram oportunidade de ganhos como nunca antes. Então, um detalhe importante, né? Quem de fato lida com essas coisas sabe, os operadores financeiros, quando o mercado está favorável, de fato, ganham muito dinheiro. As principais moedas nacionais se tornam objeto de um intenso interesse especulativo de investidores situados em qualquer parte do mundo. A disputa por esse dinheiro gerou um aumento da interdependência das economias mundiais. Então, tá aí a questão da interdependência entre os países, né? Gera de fato esse mercado livre, vamos pensar assim, de economias, gera dependência entre os países. Tá? Atitude sociológica. A interdependência está presente nas diversas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Por exemplo, as relações entre os pais, as relações entre pais e filhos,
entre empresas e funcionários. A empresa precisa do trabalho do seu funcionário e este, por sua vez, necessita do salário que recebe da empresa na qual trabalha. Então, tá aí um exemplo de interdependência, né? Muito fácil de entender o termo interdependência. Um precisa do outro, em outras palavras. E vamos lá para o nosso assunto de fato de hoje, tá? Acompanhe aí, alunos, fluxos financeiros internacionais e a força das grandes corporações, que são, na verdade, as grandes empresas multinacionais e tudo mais, tá? E nossa unidade, tá? Vocês podem conferir no livro de vocês, características da globalização econômica. Então acompanha aí. E para essa unidade nós temos alguns objetivos, vocês podem acompanhar na página 14, tá, alunos? Identificar as características da circulação dos fluxos financeiros contemporâneos. Então veja, algo muito da nossa realidade, do nosso momento. Próximo objetivo é compreender sociologicamente as noções de liberalização e protecionismo, relacionando-as à formação dos blocos econômicos atuais. Então, nós vamos discutir, trabalhar todos esses temas do ponto de vista da ciência sociológica, da sociologia. Tá bom, alunos? Próximo objetivo é analisar o impacto da globalização econômica, analisar o quanto a globalização econômica ela impacta, né, impactua na cultura, na política e no mundo contemporâneo. Será que tem influências, tá? Interfere no nosso modo de vida, no nosso dia a dia, a globalização econômica? Com certeza sim, né? Afeta diretamente a nossa vida. Por isso que é preciso a gente compreender bem. Ok, alunos? Então, vamos lá. Algumas características, né? Vocês vão ver aí da globalização econômica. Aumento das relações econômicas entre os países, né? Isso daí a gente já sabe muito bem. Aumento das relações, porque causa interdependência. Um país depende do outro, o país precisa comprar e vender para outro país, e assim vai, de fato, acontecendo a globalização econômica e a interdependência entre ambos. Maior produção de consumo de bens e serviços globais. Então, é notório a maior produção. Se produz muito, significa que as pessoas têm que consumir mais. Se as pessoas consomem mais, significa que tem que produzir mais. No sistema capitalista, de fato, é assim que acontece a questão da produção e do consumo. Tanto que a gente, tão imerso que estamos nessa dinâmica, que nos tornamos às vezes consumistas, né? O próprio sistema, a própria realidade que nós estamos inseridos facilita muito o consumismo. E os serviços são os mais diversos possíveis, né? Hoje em dia a gente precisa de fato de diversos serviços, que é sobretudo a internet, as mídias digitais e tudo mais que a gente precisa para estudar, para trabalhar e fazer as nossas atividades. Informações disseminadas instantaneamente. Então, as informações elas são assim, acontecem de forma muito rápida, tá? Nunca na história da humanidade se houve assim uma disseminação, uma velocidade muito grande das informações, tá? Isso é próprio, uma característica do mundo global, certo, alunos? Legal essas características aí. Surgimento de empresas multinacionais. Então a gente sabe então que tem empresas aí que atuam em todo o mundo, tá? Então isso aí é visível também, fácil de compreender. Surgimento dos blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais. É o que a gente chama de desregulamentação, né? Diminuição das barreiras comerciais. O comércio, de fato, é muito livre, né? Devo dizer o seguinte, livre, mas tudo vai depender da relação de um país
com outro país com o qual quer se estabelecer uma relação comercial. Tem regras, tá? O fato é que tem regras, tem limites, tá? E é importante conhecer qual é a relação, por exemplo, do Brasil com a China, tá? O que tem de fato, o que a lei diz sobre isso, né? O fato é que tem regras, tá, gente? Prosseguindo. No mundo globalizado em que vivemos, existe um fluxo de capital, transações financeiras, né? Que é o fluxo de capital, como compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas. Então, isso de fato é o que consiste o fluxo de capital. Esse tipo de atividade ocorre a partir de evoluções que aconteceram nos meios de comunicação. Então, um dado importante, a questão da evolução. Então, a tecnologia, tá? As mídias digitais estão evoluindo e isso facilita também o fluxo de capital. O que é fluxo de capitais? Vamos ver em que consiste melhor isso aí. No mundo globalizado em que vivemos, há um grande fluxo de capital. Isso aí já foi dito, né? Desculpa aí, vamos continuar. Aí no livro de vocês também tem o termo commodities, tá? Veja aí, termo empregado para se referir aos produtos agrícolas e às matérias-primas como petróleo, o minério e o ferro, tá? Então veja aí para não esquecer. Termo empregado para se referir aos produtos, né? Que consiste na matéria-prima e quais são os produtos? Quais são os produtos que nos oferece a matéria-prima? Petróleo, minério e ferro. Capital de giro, recursos de uma empresa que se encontra disponível para aplicação. Então, as empresas geralmente têm um dinheiro, tem um capital que vai utilizar para aumentar, para fazer negociações, transações para fazer aumentar o seu capital, o seu dinheiro. Então, é um dinheiro que as empresas têm disponível para fazer ampliar a sua empresa, aumentar o seu caixa e assim por diante. Então, isso de fato é o giro capital. Giro de capital. Capital de giro, melhor dizendo. E veja aí também o próximo item da página 15, tá, alunos? Fluxos financeiros internacionais e a força das grandes corporações. A circulação dos capitais financeiros atravessa as fronteiras nacionais livremente, tá? Isso de fato é uma ideia que vocês precisam compreender e também é fácil de compreender, tá? A circulação dos capitais financeiros atravessa as fronteiras nacionais livremente. Então, como já foi falado, né? O sistema capitalista, de fato, a globalização econômica possibilita isso, essa circulação de dinheiro em todos os países, tá? Uma ideia muito importante que você não pode esquecer, tá? E tem esse texto aí que eu coloquei que é importante nós lermos, né? Acompanhe aí comigo. Em todo o mundo, bancos, corretoras e fundos de investimento possuem em seus quadros especialistas, tá? Especialistas. Alguns, alguns deles com prêmio Nobel em seus currículos, em lucrar com a variação do preço de moedas, taxas de juro, empresas, imóveis, petróleo, até produtos agrícolas. Negociam diariamente bilhões de dólares, mas não estão interessados em fabricar produtos ou gerar empregos. Procuram unicamente, detalhe, tá, pessoal? Grife essa parte aí, se vocês estão acompanhando. Procuram unicamente chances de ganhar dinheiro no maior intervalo de tempo possível e para isso possuem escritórios em locais tão diferentes como a Tunísia e a Tailândia. Quando encontram a oportunidade, sua ação é comparada à de piranha. Olha aí
a comparação que eles fazem. A de piranhas que descobrem sangue num animal que atravessa o rio. Se acham que o dólar pode subir, investem o dinheiro que tem e o que não tem na compra da moeda, num ataque tão violento que o dólar acaba mesmo subindo. Então, é a lógica do mercado financeiro, tá? Percebam que, de fato, essas grandes corporações, essas grandes empresas não estão preocupadas em gerar emprego, tá? Estão preocupadas só no lucro. Por isso que elas investem tudo que tem, porque sabe que ali vai dar resultado, certo? Um detalhe importante aí para você perceber e ter um olhar bem real, bem crítico para essa lógica financeira, né? Um detalhe importante que gera lucro só para as empresas mesmo, mas do ponto de vista social, políticos, de fato, não gera emprego para a população, não gera renda. Só quem ganha são as grandes corporações, as grandes empresas. Tá? Vamos lá, continuando. O que são fluxos financeiros internacionais? A gente já leu, vamos para o segundo parágrafo aí. Ao passo que os especuladores continuam a fazer apostas intensas, as commodities agrícolas se valorizam e o preço mundial dos alimentos é inflado, tá? Quer dizer, tem muita especulação sobre determinado produto e o preço de alguns produtos aumenta. Aí tem um exemplo. Por exemplo, se o preço das commodities de milho aumenta, os preços da pipoca ou da pamonha também passarão por uma elevação. Então, tudo aquilo que é derivado do milho sobe, né? Então, é um exemplo muito bom para entender a questão do mercado financeiro, como funciona de fato. O que são especulação financeira? A especulação financeira é a prática de tentar altos ganhos em um curto espaço de tempo. Para ter sucesso especulando, você normalmente precisa ser ágil, experiente, ter um bom capital. É claro, você também precisa contar com um pouco de sorte. Então, no mercado financeiro é isso mesmo. Vai muito do momento, porque tudo é muito rápido. É igual, para dar mais um exemplo melhor para você entender, tem produtos que as empresas colocam, abaixam muito o preço de certos produtos, e isso, por exemplo, só em questão de hora ou dia. Então a pessoa tem que aproveitar aquele momento para adquirir o produto, porque naquele dia, naquelas horas, o preço está muito baixo. Então vale a pena investir, vale a pena comprar. Por isso que é especulação. Em outras palavras, a pessoa precisa estar sempre pesquisando o valor dos produtos ou do produto que a pessoa quer adquirir. Em relação ao mercado financeiro, da mesma forma, a pessoa precisa estar vendo como é que está, de fato, o preço do dólar e tudo mais. A especulação financeira é uma estratégia de investimento, detalhe importante, que tem como objetivo lucrar. Então, falou em mercado financeiro, falou na lógica capitalista mesmo, tudo que envolve o sistema capitalista, sobretudo quando se trata de questões de dinheiro, questão de investimento, o objetivo sempre é lucrar. E as empresas que lidam com isso, de fato, lucram bastante porque conhecem o mercado e sabem jogar. É como se fosse um jogo, né? Tem estratégia e tudo mais. O objetivo é lucrar mais que um período curto de tempo. Para isso, o investidor assume riscos maiores do que o normal. De fato, como eu disse, é como se fosse um jogo, e no jogo a pessoa pode ganhar ou perder. As corporações, por sua vez, exercem enorme influência financeira e política sobre os governos.
e as organizações governamentais, até mesmo sobre a Organização Mundial do Comércio e as instituições financeiras globais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Estes concedem na própria capital dos estados. Então veja que as grandes corporações, como visam somente lucro, o que elas fazem? Elas montam escritórios nas próprias capitais, onde elas precisam investir e trabalhar, certo? Então tá aí, alunos, chegamos ao final da nossa aula. Acredito que deu para vocês compreenderem muito bem. Por favor, se vocês não leram o conteúdo dessa aula, leiam, façam a leitura, que vocês irão compreender muito bem. Se quiser, novamente podem rever a videoaula. Certo, alunos? Fico por aqui. Façam as atividades da página 16 até a página 18 e o exercício em PDF que eu irei enviar para vocês. Muito obrigado, grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser.